Olá, minhas queridas e meus queridos. Hoje o nosso programa vai estar recheado de sabor, emoção, histórias, porque o Prosa de Valor sempre tem algo para inspirar vocês, não é verdade? E para nossa alegria, vamos receber hoje uma mulher que está há 46 anos à frente de um grande empreendimento em Cuiabá e não poderia deixar de trazê-la aqui para contar essa história para vocês, a minha querida amiga Sônia Cassol, da Taberna Portuguesa. Sabe lá o que é? Gente, só de pensar no bacalhau da taberna, eu já fico com a boca salivando. Não tem coisa melhor no mundo! Eu amo! E com vocês, a nossa amiga Sônia Cassol. Sônia, querida, seja muito bem-vinda. Que prazer ter você aqui conosco para nos relatar toda essa história linda da trajetória de uma casa que eu amo em Cuiabá, da nossa querida Taberna Portuguesa. Gratiplus por você estar aqui conosco hoje. Gratiplus. Ah, que linda! Obrigada pelo convite, primeiramente. Eu estou muito feliz de estar aqui e poder contar um pouquinho da nossa trajetória, da nossa história, de como nasceu a taberna, como se desenvolveu e o que pretendemos deixar aí para as novas gerações. Minha amiga, são 46 anos de história. É uma vida, né? Dedicada a uma empresa que hoje é sucesso e desde que iniciou, nunca mais deixou de marcar presença com a gastronomia lusitana. Mas já que nós estamos falando de Sônia e Taberna, conta pra gente como foi conhecer o Bento Abraço. Eu achei sensacional, eu não sabia que o sobrenome dele era Abraço. Achei inusitado, um sobrenome muito, assim, embora diferente, mas muito... Exótico. Muito carinhoso, né? Não, carinhoso e o mais exótico, na verdade, é o que vem no meio, né? Porque é Bento Lagarto Abraços. Gente, Prosa de Valor tem isso. Conta a história desde os primórdios até o nome do seu Bento, nós temos oportunidade de saber. Que legal. Vou abrir um parentezinho. Lá na antiguidade, quando houve aquela migração dos chamados os novos cristãos, ou cristãos novos para alguns, então, quando eles chegavam em Portugal ou qualquer outro país da Europa, eles tinham que mudar o nome. Para não serem perseguidos. Isso, para não serem perseguidos. Então, o que eles escolhiam? Por exemplo, eles olhavam para uma árvore de pereira. Oh. Olhavam para uma galinha. Fulana de tal, Conceição Maria Galinha. Que eu conheço uma e até minha comadre. Gente, aí, que interessante. Sobrenomes Pinto, tem muitos por aí, né? Ramos Pinto, tem muito. Então, assim, eles iam olhando a paisagem, né? Madeira, Pereira, Siqueira, e eles iam colocando os sobrenomes nas pessoas. E o Bento calhou o Lagarto. Gente, que inusitado isso, né? Exótico. Então, o nome dele é Bento Lagarto Abraços. Nossa. Mas voltando à sua pergunta. Então, como foi que vocês decidiram desempacotar esse sonho e realizar, assim, a experiência de inaugurar uma casa de comida lusitana em Cuiabá, sendo ele na cozinha e você na gestão? Então, a história nossa é bastante interessante. Eu vinha do interior, né, de Mato Grosso, eu vim para Cuiabá para estudar, fiz vestibular, passei para administração
e estava no segundo ano de faculdade, quando eu o conheci no meu trabalho. Ele foi lá para fazer uma compra e eu vendia, na época, materiais para escritório. Então, eram longarinas. Na época não tinha computador, mas eu vendia muitas máquinas eletrônicas da Olivetti. Eu vendia fax, eu vendia cofres. Então, eu fiz um orçamento desse, que ele estava entrando de sócio numa indústria de suínos na época. E aí o advogado dele e tal fez toda a negociação e ele estava ali presente para fazer os pagamentos só. Então foi nessa vez, né, que a gente se conheceu ali no meu trabalho. E aí ele começou a ligar para lá, fazer alguns convites, tal, e eu estava meio arredia, né? Lá, menina lá do mato, enfim. E ele viúvo, ele já tinha ficado viúvo há 11 anos. Olha É, isso. e aí ele estava com 49 para 50 anos e eu estava com 23. E aí foi, vários convites, até que um belo dia, depois de mais ou menos uns 3 meses, né, uns 90 dias, mais ou menos 3 meses, eu aceitei um dos convites pra gente sair. Aí saímos, na verdade, assim, a gente foi jantar, o sair foi jantar e jantar na taberna. Oh! Então a gente não saiu. Esse convite era irrecusável, né, Sônia? Aí jantamos ali e tal, conversamos, e aí pronto, naquele dia mesmo a gente começou a namorar. Olha só. Daí assim, eu vinha da faculdade à noite, ia direto para minha casa, eu tinha meu apartamento, meu carro, minha vida, na época eu ganhava muito bem, graças a Deus. Nesse segmento representação comercial, naquela época, era uma era E eu uma tinha uma carteira de atividade. cliente muito Isso. boa, sabe? Então, assim, eu atendia os maiores clientes os maiores voucher de Cuiabá, vamos dizer assim, que era o NIC, era o FMT, eu atendia a Brahma, na época, que era lá naquela avenida, que agora me fugiu o nome. Então, eu atendia a Brahma, então, assim, eu tinha uma carteira de clientes muito boa. Expressiva, né? E eu ganhava muito bem na época. Que bom. Aí tá, começamos a namorar e tal, e ele ia sempre no meu Uhum. apartamento, e a gente, enfim, passados exatos 4 meses, a gente estava casado. Então a gente namorou, noivou e casou em 4 meses. E ficamos casados por 26 anos. Ele já tinha a taberninha há 14. E aí eu entrei na gestão. Foi quando vocês. Eu estava no segundo ano de formação, né, de administração. Então, eu entrei na gestão e comecei a aplicar os meus conhecimentos dentro da empresa. A partir dali, a gente cresceu. Ele na cozinha e você na gestão. Isso, eu na gestão, mas assim, à noite, quando eu saía da faculdade, eu ia para o operacional. Então, eu ia fazer suco, atender os garçons, atender o salão. Eu ia fazer de tudo, porque aquilo... Eu sempre gostei de trabalhar com o público, né? Sim, Então, sim. eu tenho um prazer em estar atendendo o público e falar com o público, até hoje. O cliente chega lá e fala assim, oi, Sônia, tudo bem? Senta aqui um pouquinho, vamos conversar. Tá, daqui um pouquinho eu sento. Aí vou lá, sento um pouquinho, tal, tomo uma tacinha de vinho, pega minha taça, saio, sabe? É assim, atender a todo mundo, porque se você fica dando atenção muito para um cliente só, os outros ficam chateados. Enciumados. Então, assim, é uma coisa que eu gosto muito, trabalhar com o público e trabalhar com, né, atender os nossos clientes. Isso é uma coisa que me dá muito prazer. Então, aí, a partir dali, a gente trabalhando junto, ele na cozinha, auxiliando os cozinheiros e ali ajudando os cozinheiros, e eu, então, ali na parte operacional da frente. Aí a gente começou a fazer um caixa, né? Eu falei pra gente sair do aluguel aqui, porque o que ele tinha ali na taberninha? Ele tinha a parte dos fogões, o maquinário ali, e as mesas e as cadeiras. Aí eu entrei, informatizei a empresa, porque era tudo no canetão. Ainda tinha fiado na época. Tinha um prego lá para pendurar ainda. Aí eu informatizei a empresa, começamos a trabalhar, fiz um caixa e orando o tempo inteiro. Senhor, providencia um cantinho para nós. Senhor, providencia um cantinho para nós. E aí Deus providenciou então esse cantinho depois de 10 anos que a gente estava casado. Vocês iniciaram, aí eu já tinha... Quando ele iniciou, onde era? Tá. Quando começou a taberninha ela nasceu
num dos lugares onde nasce a maioria dos restaurantes portugueses lá em Portugal, num beco. Ah! A taberninha nasceu num E beco. onde era isso? Esse beco, É. os cuiabanos antigos vão saber do que eu estou falando. A Cristina Pé Quente. Você chegou a conhecer aquela loja de calçados chamada Cristina Pé Quente, ali no calçadão? Porto? Não, no Na Porto. 15 de novembro. Sei. No Porto, sei, isso, sei, ali na 15 de sei. novembro. Então, ao lado da Cristina Pé Quente não tem um beco? Tem. Uma ruazinha? Tem. Então, ele nasceu ali. Era ele, a falecida. Sim. Na época eles não tinham os filhos ainda. Ele, a falecida, e começou ali a taberninha. Que na época não tinha nome de taberna, tinha nome de A Petisqueira. Olha isso. Era A Petisqueira. Então ele tinha muitos clientes que hoje ainda fazem parte da sociedade cuiabana. Rodrigues Palma. Bom, Lino Rossi não tá mais, né, entre nós. Como é que é o nome do... Vários políticos aqui, não é Lindbergh, Lourenberg Nunes Rocha. Era um cliente dele, antigo. Eram os contemporâneos da época que se juntavam. Se juntavam com os jornalistas, se juntavam... Ali a nata, era a nata. Aquele que é deputado, que é médico, que também... Joaquim Sucena Rasga. Sei quem que é. Também. Então era Joaquim Sucena Rasga, Lino Rossi, Julinho Campos, Jaime Campos, Rodrigues Palma, essa galera toda. Eram as mentes célebres dos primórdios da vida política, da ascensão política de Mato Grosso para o mundo, se reuniam há 40 anos atrás. Na Petisqueira. Na Petisqueira, isso há 46 anos atrás. Pessoal, eu duvido que a maior parte de nós não sabíamos dessa informação. Olha que coisa linda! Tudo isso é um legado e a gente tem que trazer isso para que as pessoas possam conhecer a história de quando tudo começou e quem é hoje a taberna, não é? Então eu fico imaginando assim, como que as pessoas podem hoje imaginar? Eu nunca imaginei isso. A gente nunca imagina que tudo isso começou num beco com outro nome que hoje está aí há 46 anos fazendo a história com a gastronomia lusitana e enriquecendo a mesa de sabores deliciosos, né, Sônia? Verdade. E veja bem, manter a tradição da comida, da gastronomia lusitana, aqui em Mato Grosso, principalmente em Cuiabá, onde o predomínio da nossa gastronomia tem tudo a ver com a carne, por conta do nosso rebanho, que é um rebanho, assim, consideravelmente dos maiores do Brasil. Como que foi para vocês consolidarem a gastronomia lusitana em Cuiabá? Eu confesso para ti, Regininha, que foi muito desafiador. Primeiro, trazer frutos do mar frescos a mais de 2.000 km de Cuiabá. Para a gente trazer isso de lá fresquinho, prontinho para o consumidor, aqui num clima de 40 graus, foi muito desafiador. Eu imagino. Muito desafiador. E isso há quantos anos atrás, mulher? Não. 40 anos que a gente começou, que a gente implementou, porque aí o que o Bento fez? Passado ali uns 5 ou 7 anos, que daí ele mudou ali saiu da Cristina Pé Quente, veio ali pra curvinha ali. Da prainha. Na prainha. Quando eu me mudei para cá, era ali. Isso, ali ele ficou por 20 anos, foi ali que eu o conheci, foi ali que a gente começou a colher os frutos da nossa união de uma gestora e um gastrônomo, né, lusitano. Certo. Porque, assim, a maioria do cardápio foi criado por ele. Então, o que a gente fez nesse período ali? Ele fez uma reengenharia de cardápio. Então, o que ele tinha? Ele tinha coelha caçadora, ele tinha carnes diversas no cardápio. Então, ele tinha muitos pratos que não vendiam e ele tinha muitos
muitos pratos com carnes. Então era um outro público, era um outro segmento de cliente, uma outra classe de cliente. E ele foi segmentando isso porque era muito sofrido no início, sabe? Era muito sofrido. Nossa, ele Eu ele imagino. fala que ele lavava os pratos com mangueira, assim, ó, aquelas mangueiras jato, lavava os pratos assim, de tanto prato que tinha para lavar e não tinha pessoa para trabalhar, já naquela época. E aí, então, assim, o que que ele fez? Ele foi segmentando. A gente fez uma reengenharia de cardápio quando eu entrei, né? A gente fez uma nova reengenharia. E aí a gente foi tirando os pratos que não vendiam, que ia acumulando, por exemplo, matéria-prima nos freezer. Então a gente tirou isso e foi deixando o que girava e os vendáveis. E a partir dali a gente foi lançando os novos. E nessa história toda, qual foi o prato que fez mais sucesso e que naquela época e que caiu assim no gosto da cuiabania? Regina teve 2, na verdade 3. Do segmento de frutos do mar, não, são 2 de cada. No segmento de frutos do mar, a paeja, né? A nossa paeja ela é muito boa, porque a nossa paeja é uma paeja portuguesa, não é paeja espanhola. Tem uma diferença. Você sabe qual que é a diferença? Sim, A sim. paeja Tem espanhola é a diferença. valenciana. Sim. A paeja portuguesa é a marinheira. A valenciana vai carne de porco, de frango, frutos do mar. Então é uma mistura, é bem eclético. Já a portuguesa não. A portuguesa é frutos do mar. Então aí, Essencialmente. e a nossa leva 3 tipos de camarão, lula, polvo, marisco, né? E a lagosta. Então caiu no gosto da cuiabania a paeja nossa e o mar na taberna, que foi o último que a gente lançou, que é um dos pratos mais completos do segmento de frutos do mar. Do segmento de bacalhau, 2 pratos assim que caíram no gosto da cuiabania, que foi uma coisa assim impressionante, ficaram ali nos tops dos mais vendáveis, primeiro e segundo lugar, muito tempo. Os queridinhos. Isso. Um foi que a gente homenageou o nosso chefe de cozinha que se aposentou conosco com 33 anos de casa, o Amaury Ribeiro. Ó, Então a gente lançou um prato com o nome dele, Bacalhau Amaury. que homenagem linda. Então esse prato ficou, até hoje ainda está. Tem cliente que vai lá só para comer esse prato. Pede em casa, fala, olha, eu quero o bacalhau do Amaury. Eu quero esse. Então até hoje nós temos clientes que são fiéis a esse prato. E há mais ou menos uns 4 anos eu lancei um outro, que daí esse desbancou a Amaury. Esse tá no top primeiro ali, esses anos todos, que é o bacalhau à provençal. Que ele é diferente, ele é o mesmo lombo, vamos dizer assim, porém, enquanto o do Amaury, ele é dourado em azeite, né, e aí leva alho, brócolis, a batata, ela é em fatias, tal, dourada no mesmo azeite, enfim. O provençal é diferente, ele leva batata murro, e essa posta de bacalhau, esse lombo de bacalhau, ele leva uma crosta de alho. E, claro, pimentão amarelo, pimentão vermelho. Todas as guarnições. Brócolis, isso, tudo que o cliente gosta. Sim. Então, sim. esse prato tem desbancado, né, nos mais vendáveis, tem desbancado o Amaury, mas foram os 2 que caíram no gosto do cliente mesmo, sabe? E a gente tem, assim, orgulho disso. Nossa, eu faço ideia como é desafiador para vocês criarem um cardápio que caia assim no gosto do público cuiabano, porque nós temos aqui uma gastronomia regional muito forte, muito forte. Nós temos uma gastronomia assim admirável. Né? Gente, olha, eu viajo para fora aí, não tem lugar nenhum que saiba fazer uma Maria Isabel como se faz em Cuiabá. Um feijão empamonado, como ninguém. Mas, e você, com toda a sensibilidade, com toda a expertise, conhecedora da gastronomia e da culinária lusitana, trazer um prato que conquistou o coração e o paladar dos cuiabanos. Isso é admirável. Parabéns mesmo por essa aventura, né? E tem uma história também que vocês dali
da prainha, Da 15 de novembro? na 15 de novembro, com a prainha, né, na curvinha ali, Sim. vocês mudaram para uma sede bem maior, e isso já fazem quantos anos que vocês saíram de lá e vieram para a nova sede? Então, isso tem 22 anos que a gente construiu, que é mais ou menos a idade do meu filho caçula, Ah, que o legal. Bentinho. Eu estava grávida dele, e a gente naquelas obras, naquela construção ali. Então, graças a Deus, foi o cantinho que eu tanto orava a Deus, para Deus nos dar, né? Então, ele nos deu aquele espaço ali. Ali nós tiramos, era da Encol, a Encol faliu, tal, e nós tiramos ali 25 caminhões de entulho, de sujeiras, de tudo, sabe? E começamos as Misericórdia. obras. Diz que Deus, quando faz a obra, não faz pela metade, Faz completo. faz por completo, né, amiga? Isso. Eu pedi um cantinho, ele me deu aquele espaço Um ali. cantão. Um cantão, é. E aí nós começamos as obras. Eu já tinha, quando a minha filha estava com 2 aninhos, nós fomos para Portugal e depois nós voltamos, acho que mais umas 2 ou 3 vezes. A gente casou lá, né? Quando ela estava com 2 aninhos. E aí, eu já idealizando como seria a casa, então eu fui fotografando aonde, na terra do meu ex-marido, do Bento, aonde ele mais gostava. Então eu fotografei as casas lá de onde ele nasceu, a cidade chama-se Vila Branca. Por que Vila Branca? Porque as casas são todas brancas e envolto as janelas e no contorno das portas, ou é amarelo ou é azul. Aí eu falei, não, amarelo vai ficar muito apagado, porque da rua, para quem enxerga a casa lá, vai É, ficar um pouquinho o longe. amarelo fica pálido. Isso, eu falei, eu vou colocar o contorno azul. E assim a gente fez. Então, a parte ali da muralha, que é o portão de entrada da taberna, aquela muralha eu tirei a foto. E aí, quando os pedreiros vieram, eu mostrei a foto. Eu falei, vocês são capazes de fazer isso aqui? De reproduzir isso aqui do jeitinho que tá aqui na foto? Aí eles falaram, sim, dona Sônia, a gente faz. Falei, então tá. Aí desenhamos lá meia lua, tal, como seriam as muralhas, o portão de entrada, e assim eles fizeram. Daí o caminho também, aquele caminho de entrada, que é de pedrinha portuguesa, branca e preta, Sim. também eu fui lá com eles, falei, olha, eu quero assim, um trilho preto aqui, um trilho preto lá, e no meio eu quero um trilho branco de pedrinha portuguesa. Chegando lá na sereia, então faz o contorno todo em volta da sereia, todo de pedrinha branca e preta, e aí bem em frente à escada que sobe para casa, tem lá uma estrela de Davi, de 5 pontas, que eu também desenhei para eles e falei, vocês conseguem fazer para mim? Conseguimos, dona Sônia, conseguimos. Sônia, é admirável, porque além de você pensar em fazer tudo com todo esse carinho para receber as pessoas que frequentam a casa, você tentou de todas as formas trazer um pouquinho de Portugal para Cuiabá. Era isso que eu ia te falar. E assim, eu fico. Olha, A gente quis, na verdade, reproduzir um pedacinho de de Portugal Portugal. para as pessoas que moram aqui, para que quando elas adentrassem os salões, elas se sentissem lá. E eu recebi esse feedback. Eu recebi esse feedback de uma cliente que ela olhou para mim, uma cliente assim que é muito querida, a esposa do Blairo Maggi. Quando ela adentrou o salão assim, a Terezinha, ela falou assim para mim, Sônia, que coisa mais linda. Parece que eu estou entrando naquele restaurante de Lisboa. Por quê? Porque as pinturas das paredes, Regininha, são pinturas do século XVIII, são pinturas a óleo. São pinturas a óleo do século XVIII, que um português lá de Évora, Évora na verdade é a capital do Alentejo, Sim, né? sim. Évora é a capital do Alentejo. E esse português era meu compadre, ele é padrinho da Ana, da minha filha mais velha. Ele fez as pinturas todas do restaurante em 2014. Porém, em 2021 ele veio a falecer.
Mas Mas deixou um deixou legado. o legado. E assim, Sônia, eu que conheço bem a casa, realmente é única, não existe outro estabelecimento na região centro-oeste que a gente conhece que tenha o clima, a ambientação, esses detalhes todos que você nos contou a respeito assim, das pedrinhas, os desenhos, tudo como se fosse assim um verdadeiro abraço para o povo cuiabano se sentir que eles estavam adentrando em um pedacinho de Portugal que Essa é a você sensação. construiu em Cuiabá. É um presente que a gente quis É dar, um né? presente, A gente quis exatamente. dar esse presente para a sociedade cuiabana, reproduzir um pedacinho de Portugal aqui, e a gente conseguiu. Então, assim, cada feedback que a gente recebe, Regina, é tão Eu gratificante. imagino, eu não conheço, assim, eh, as pessoas que frequentam o seu estabelecimento são pessoas que eu tenho contato, que eu tenho convivência também. E todos são unânimes em dizer que, além de serem fiéis, eles se sentem muitíssimo bem estando ali. Realmente É é verdade. diferenciado, né. Tá aí o porquê de 46 anos de portas abertas, né. É quando eu digo, a gente não pode subestimar o passado, é o conhecimento que você adquire lá no passado, que você traz contigo, que faz com que o seu legado faça a diferença no meio de tantos outros que existam por aí, né. Quando dizem: "Respeite a minha história", faz todo sentido, né. Com certeza. E agora, depois dessas informações maravilhosas que nós acabamos de obter, eu vou chamar para um pequeno intervalo, mas é pequenininho mesmo, porque eu já não vejo a hora de acabar o programa, porque vocês acham que eu vou embora para casa? Vou nada. Eu vou lá para a taberna e ainda vou botar no history para vocês verem que eu vou estar comendo um belíssimo bacalhau que eu amo. Me aguardem. Quando eu disse para vocês que era um pequeno intervalo, estamos de volta com todas essas informações preciosas que nós estamos obtendo da nossa amiga Sônia. Como eu disse para vocês, eu vou sair daqui, eu vou para a taberna.
Ninguém me segura. Sônia, como a gente sabe que todas as empresas no Brasil passam por altos e baixos, momentos difíceis, momentos delicados, enfim, crises econômica, mercado apertado, e em algum momento, assim, delicado, como eu estava falando anteriormente, vocês atravessaram algum momento nesse sentido? Qual foi a estratégia que você, como gestora, lançou mão para não ter complicações na sua empresa? Então, Regina, durante essa trajetória toda dos meus 29, 30 anos já que eu estou na gestão, nos últimos 3, 4 agora eu inseri a minha filha, né, então a minha filha se formou em ADM, está me ajudando, então ela tá mais como gestora e eu estou ensinando ela. Mas assim, voltando, durante essa minha trajetória de 30 anos, nós passamos por alguns perrengues. Crise financeira, queda de bolsa, alta do dólar. Em 2008, nós tivemos um problema sério, que foi uma alta do dólar, e tivemos uma crise também de bolsa, enfim. E como os nossos produtos são atrelados ao dólar, então isso impacta muito no nosso dia a dia, impacta muito no nosso faturamento, impacta nos custos, né? E para se manter uma empresa hoje lucrando é um desafio muito grande. Eu A gente imagino. precisa ter muito jogo de cintura. Então, assim, a gente passou por essa de 2008, depois teve uma de 2014, que foi aquele problema com a Dilma, ali também foi um problema sério, porque É, daí os clientes, o público fica medroso, então ele para de gastar. E a primeira coisa que o público corta é tipo restaurante, cinema, não, isso é supérfluo. o lazer é supérfluo nessas Isso, e horas, aí né? acaba cortando isso e a gente entra, claro, nessa Infelizmente. guilhotina. Então nós tivemos essa de 2008, a de 2014 ali que durou mais ou menos até meados de 2015, que foi bem tumultuoso, né? Depois a gente teve, claro, a fatídica crise Hum, da, pandemia. da pandemia. Então, as outras a gente passou bem. Mas a pandemia, a gente teve que fazer uma readequação e a gente teve que investir no segmento do delivery. O delivery, ele representava para nós, até a pandemia, em torno de 20 a 30% do faturamento, né? Até a pandemia. Quando aconteceu a pandemia, nós tivemos que fechar, porque era aquela briga de gestor municipal com gestor estadual, e daí vinha o federal, então eram nas 3 esferas e a gente ficava ali no meio. No fogo cruzado. No fogo cruzado. Então a gente sofreu bastante essa questão da pandemia. O que que a gente fez? Uma readequação. Ah, tá, então vamos fechar? Vamos. A gente recorreu àquele recurso, aquele salário que o governo federal deu aos funcionários registrados que ficaram sem trabalho. Então a gente não mandou embora, eu optei por não mandar embora, então a gente pegou esse recurso, eles recebiam integral na continha deles, né? E o que que eles fizeram? Os nossos garçons viraram entregadores, olha só. Viraram entregadores e a gente investiu no delivery. Daí eu fiz umas embalagens bonitas, eu investi nas embalagens porque o cliente quer inovação, né? O cliente quer uma coisa bonita. Então a gente investiu nesse segmento e aí ficamos só trabalhando com delivery, só mesmo o que que eu fiz com aquele monte de boletos de pagamento de bacalhau, de frutos do mar, porque tudo é boletos, Jesus né? amado. Então era aquele tufo de boletos. Misericórdia. Eu peguei o telefone e comecei a ligar fornecedor por fornecedor e fui jogando isso para frente. Então, ou seja, eu não negativei o nome da empresa, eu não precisei pegar empréstimo bancário para poder cobrir despesas ou pagar impostos, eu honrei todos os impostos das 3 esferas, sabe?
municipal, estadual e federal. Eu honrei, não precisei mandar nenhum colaborador embora, mantive todos os meus colaboradores antigos, graças a Deus, e readequei toda essa situação. Claro que as pessoas mais sensíveis, que não têm esse traquejo, esse jogo de cintura, acaba sofrendo mais. Sim. Que na época minha filha estava comigo, então ela não aguentou. Tadinha, ela teve assim uns dias muito nervosa. Eu falei, não, filha, vamos fazer o seguinte, tira uns dias de férias e deixa a mamãe aqui. Deixa a mamãe aqui. E aí eu peguei o telefone e fui, um por um, dos fornecedores, renegociei todo mundo e fui pagando todo mundo, e com a graça de Deus a gente atravessou esse temporal. Não foi fácil. Não, eu imagino. E olha, quero te parabenizar pela sua atitude de ter, primeiramente, não demitido nenhum dos seus servidores, dos seus colaboradores. Isso denota o senso de humanizado que você tem, né? A humanização que a empresa tem ao tratar com eles. ao tratar com os funcionários, a sua sabedoria de transformar os seus os garçons virarem, né? Se transformarem em entregadores, quer dizer, absorveu toda a sua equipe num outro formato. Além do que também, Sônia, a sua sabedoria de ter, assim, a perspicácia de ligar para os fornecedores e negociarem, porque o combinado não é caro. Claro. Devo, mas estamos aí diante de uma crise humanitária, né? E vamos, assim, solvendo esses compromissos de acordo com o que a gente também for tendo reciprocidade com as nossas vendas, né? E olha, admirável. Parabéns mesmo. E Deus foi tão maravilhoso que, claro, o faturamento caiu para, vamos dizer assim, caiu para 1/4 do que faturava. E olhe lá. Isso. Mas a gente readequou tudo de uma maneira tão, assim, incrível, que eu não fiquei devendo. Sabedoria. Todos os meus colegas, donos de restaurante, todos não, alguns estão até hoje devendo impostos federais da pandemia, devendo até folha de pagamento da pandemia. Eu imagino. Sabe? Então, assim, eu falo que Deus foi tão maravilhoso com a gente, que me deu estratégia naquele momento, e eu consegui contornar tudo de uma maneira que não desagradei a ninguém, não mandei embora ninguém, não fiquei devendo nenhum fornecedor e não fiquei devendo impostos ao governo. Quando eu digo, Deus, quando faz a obra, não faz pela metade, faz por inteiro. Te deu sabedoria, te deu discernimento, estratégia. E olha, hoje eu vejo muitas empresas, como você disse, que ainda sofrem com o residual da pandemia, e não é fácil, não. Não é fácil. Não foi fácil. Então, minha amiga, Deus te revestiu de sabedoria, assim, em potência máxima, né? Que você conseguiu atravessar esse deserto ilesa, né? Foi. Pois bem, Sônia, depois de você nos relatar todas essas informações referentes aos momentos delicados, agora vamos para a parte boa. Da casa, da taberna, qual a parte que você mais se sente à vontade? Eu sei que você gosta da cozinha, mas você gosta também do salão onde você recebe seus clientes, os convidados. Qual é a parte que mais te deixa feliz? Estando na cozinha, acompanhando os seus chefes e tudo mais, ou recebendo seus convidados, interagindo, criando memórias? Porque tem muitas histórias ali, né? Tem. Ali tem histórias de pais que noivaram e casaram, os seus filhos noivaram e casaram, e hoje tem os netinhos que se frequentam. Espia isso. Então, assim, é bastante interessante essa parte. Mas o que eu mais gosto da taberna
É realmente o receber, como você falou, é o receber os clientes ali, encaminhar até o salão, conversar. E o que mais me fascina é o é a especialidade da enogastronomia. Orientar o cliente à harmonização do vinho com o bacalhau, de maneira que o vinho case com aquele prato, sem que ele mate o prato e sem que o prato mate o vinho. Que faça Porque um equilíbrio. porque um pode matar o outro. É verdade. Então, assim, nós temos vinhos com bastante complexidade, que são vinhos que envelheceram 12 meses, 18 meses, 24 meses em barricas de carvalho francês, carvalho americano. Então, esse vinho ele tem uma estrutura, ele tem um corpo bastante robusto. E o que acontece? Ele não harmoniza com qualquer bacalhau. Então, depende do bacalhau para que esse vinho possa harmonizar. Então, ele tem que ser um bacalhau com bastante condimentos, né? Bem temperado, para que esse vinho possa harmonizar. Já Fica a dica. Gente, prestem atenção. Quando forem na taberna, já fiquem assim, ó, observe o que ela está falando para vocês, quando chegarem lá, pedirem o prato, já saberem que tem uma sommelier altamente experiente para recomendar os vinhos que acompanham muitíssimo bem os bacalhaus. Isso, e aí concluindo, existe aqueles pratos que eles são menos condimentados, porém eles enaltecem mais o sabor do bacalhau, por exemplo, que do peixe, né, em si. Eu tenho prato, por exemplo, que é como se o bacalhau fosse um peixe fresco. Da maneira com que a gente faz, a gente, é, como é que fala? Oh, meu Deus, me fugiu a palavra. Mas a gente faz com que ele fique aquele peixe fresco novamente, com aquele Suave, sabor suave, né? delicado. Como se ele tivesse pescado naquele momento, né? Interessante. Aí você leva esse prato ao cozimento. E esse prato, ele só é regado com azeite depois, vinagre e sal. Então, ele não leva condimentos. Esse prato a gente criou customizado para um cliente que não podia comer temperos. Ele estava internado e ele falou: crie um prato para mim que eu não posso comer temperos. Ah, tá. O senhor pode comer azeite? Posso. Pouquinho de vinagre? Posso. Pouquinho de sal? Pode. Então tá, a gente criou esse prato para ele. Então hoje esse prato vende bem, porém não é qualquer vinho que harmoniza com ele. Porque ele é um prato bastante sensível, ele não leva Suave, tempero. E bem o suave. sabor suave, Isso, delicado. Isso. Então, pelo fato dele levar o vinagre na hora de realçar o sabor dele, é um prato que harmoniza, por exemplo, com vinho verde. Um vinho que seja tipo um Casal Garcia, um vinho verde que tenha aquela acidez mais presente e que tenha um pouquinho daquela aquela borbulha natural da uva, não aquela adicionada artificialmente. Entendi. Ela tem Fermentação natural. Isso, ela tem Suave, ela tem que ter aquela fermentação natural da uva. Então, esse vinho a gente vende lá, vendemos o Muralhas, vendemos o Casal Garcia, vendemos outros vinhos verdes lá, que são maravilhosos e harmoniza perfeitamente com esses pratos, como harmoniza com o bolinho de bacalhau, que o bolinho de bacalhau é uma fritura e para quebrar as moléculas de gordura, nada melhor do que a acidez de um vinho português. Gente, nem me fale desse bolinho, nem me fale. Que teve uma vez que eu fui lá visitar a Sônia, fazer uma visita, e aí ela me ofereceu uma porção de bolinho. Eu juro para vocês, gente, eu não consegui comer só uma porção, não. Eu fui exagerado. Eu falei, Sônia, tem mais? Pode trazer que eu quero. Gente, é bom demais. Uma porção só não me satisfaz. Eu sou muito assim. Eu gosto de comer bem. E lá na taberna, o bolinho é inigualável. Inigualável. Eu amo.
o bolinho da taberna. Que bom, Regina, eu fico contente que você Você gosta da sabe que eu nossa sou gastronomia. gulosa e eu não como só uma, eu como 2 porções. Se vem Você 6 na porção, eu quero 12. Mas você é uma boa apreciadora, então é disso que a gente precisa, de bons apreciadores que tenham essa, não seria essa volúpia pelo peixe, né, pelo bacalhau, mas esse prazer em degustar, em apreciar. Eu amo, Sônia, vou falar bem a verdade para você. Eu venho de uma família de origem mineira, eu sou neta de mineira e mineiro, minha mãe também é mineira, e eu fui criada em meio, assim, a muita fartura, mesa farta. Claro, E eu aprendi que se comer bem faz bem pra gente. claro. E não é comer porcaria, não, não é comer comida que não tem elementos que alimentam, Nutrientes, né? nutrientes que alimentam o corpo. E eu sempre gostei de comer bem. Também, olha o porte da moça, né? Neta criada com vó, comendo bem, olha aí, não tinha que ser diferente, né? Por isso essa energia maravilhosa, essa Ah, energia positiva, esse alto astral, essa mulher. alegria, isso conta muito. E para manter tudo isso, minha amiga, a gente tem que se alimentar bem, né? Claro, E do que claro. gosta, né? Exatamente. Tem que ir muitas vezes à taberna portuguesa. Eu, na medida do possível, eu vou. Eu participo de muitos eventos, já participei, mas de vez em quando eu marco presença, você sabe disso, né? E eu não contei. Gente, tudo que tem lá é muito bom, mas tem uma coisa, além do bolinho de bacalhau, que eu juro para vocês, que não existe em Cuiabá. Isso eu falo porque eu entendo de comida boa. Tem uma batata chips, um chips de batata que eles fazem. Meu Deus do céu, é de comer orando. Sônia, o que é aquilo? Aquela batata é divina, pelo amor de Deus. É de comer orando. Obrigado, Jesus, pela delícia que essa batata é. Maravilhosa. E ela é perfeita. Como diz, tem a técnica. Guarda para você, não espalha. Tem uma surpresa, e assim que eu lançar, eu vou Uhum. te chamar para você ser a cobaia, para você degustar e apreciar. Minha menina do céu. É hoje? Você sabe que eu amo, amo. E assim, Sônia, eu fico muito agradecida de você me fazer esse convite aqui no programa para ser a degustadora oficial do lançamento de um novo prato na taberna. Sim, sim. Com certeza vai ser sucesso como todos os outros que a gente já conhece, né, minha amiga? Mas vamos continuar com a entrevista, né, mulher? Claro, claro, vamos lá. Então, você disse da sua filha, que já está envolvida no segmento com vocês, na parte administrativa, que ela hoje cuida da parte, não só administrativa, mas também É da da gestão no gestão geral. de um modo geral. Aham. E eu te pergunto para você, como que está sendo para você passar a empresa para a próxima geração, porque tem o Bentinho também, né? Tem, Bentinho. Então, como que é para vocês passarem esse legado para os sucessores? Como que está sendo isso para você? Regina, é gratificante, né? A gente tem orgulho de saber que a gente está passando uma coisa que a gente lutou tanto para conquistar, que a gente lutou tanto para fazer, para chegar aonde a gente chegou hoje nesse patamar, e saber que os nossos filhos tomaram gosto pelo negócio, porque é difícil, né? Hoje em dia a sucessão. Eu venho de um segmento que eu tenho envolvimento também, que é o agro, e uma das grandes preocupações do pessoal do agro, não só do agro, de um modo geral, mas eu estou falando especificamente do agro. A grande preocupação dos grandes proprietários que já estão com uma idade um pouco avançada está sendo a sucessão, porque nem todos os filhos estão querendo assumir as responsabilidades do patrimônio familiar. E isso é muito dolorido, Com porque certeza. você leva 46 anos edificando uma história, quando tenta passar para um filho que não se identifica com tudo aquilo que você
plantou e criou, é muito dolorido saber que não vai ter continuidade. E a sucessão hoje é um assunto que está muito em evidência, porque há que se preparar os filhos para sucederem os pais, e não foi feito isso. Não, eu percebo que essa é uma dor de todos os segmentos. Sim, De sim, todos os segmentos, porque nem todos os filhos querem fazer o que o pai faz. a Ah, o minoria. pai foi dentista, me formou, eu sou médica, eu sou marketing internacional. Não quero saber de dentista, não quero saber de restaurante, não quero saber, sabe? É assim. Agora Então, é você, todo segmento que tem essa dor, não é só. eu tenho observado uma grande preocupação dos pais em passarem o patrimônio para os filhos, que muitas vezes se recusam a aceitar o patrimônio para dar continuidade. Isso é muito complicado, minha amiga. Eu É, imagino. Que sorte a sua, que a sua filha já está com você. Isso é resposta de oração, mulher. é, Resposta de oração, é. né? E a minha filha é Porque uma bênção. que Minha filha é lindo, uma que bênção. lindo. Isso é muito gratificante para uma mãe saber que o patrimônio que ela lutou para construir durante todos esses anos está em boas mãos, né? É. Isso é maravilhoso. E agora, para finalizar esse bloco, Sônia, eu queria sim perguntar uma coisa. Se você tivesse que escolher apenas um prato como símbolo da sua paixão pela gastronomia lusitana e pela história da taberna, qual seria esse prato e por quê? Olha que pegadinha boa. Um prato. Bacalhau à provençal. Ah, Foi o último que eu lancei. E é o bacalhau que eu não tive uma reclamação. Desde o dia que a gente lançou, esse prato só nos deu feedback positivo. só alegria. Só nos deu feedback positivo. Impressionante, então, assim, e gratificante, né? Claro. Nossa, com certeza. Então, esse É prato hoje é a cara da taberna. a cara da taberna. Muito bem. Muito bem. E eu conheço esse prato com propriedade. É muito bom mesmo. A bem verdade, eu conheço todos, né? Que menina mais ousada. Conheço todos. É gratificante para nós. Mas é verdade, você sabe que eu conheço todos mesmo. Sim, sim. Sônia, agora nós vamos para um ping-pong. Umas perguntinhas básicas, assim, jogo rápido, sabe? Nada de muito complexo. É pá, bola, pá, bola. Veja bem, eu sei que você é uma sommelier que tem a expertise de harmonizar os vinhos e os pratos com os pratos da nossa querida taberna. E entre vinho e cerveja para acompanhar o bacalhau, qual que você sugere? Vinho. Ah, eu sabia. Muito bem. Bolinho de bacalhau ou sardinha frita? Bolinho de bacalhau. Com certeza, eu também. Música. Fado ou outro ritmo para embalar a noite? Um fado animado. Um fado animado. Porque tem o fado choroso, né? Mas tem o fado animado. E por falar em fado, você provavelmente esse ano que vem deve nos presentear, nos brindar com um novo espetáculo De fado. de fado. Do aniversário da taberna. Já deixa aí a mensagem para o povo que está antenado no nosso programa saber que nós vamos ter atração para 2026. Vamos. Esse ano a gente não fez, né? Mas em 26 a gente vai fazer o aniversário da taberna com toda a pompa, né, merecida, com um conjunto de fadistas portugueses de São Paulo, que geralmente vem conosco e tal. Então, assim, esse ano a fadista teve um problema, não pôde vir, e a gente, então, optou por não fazer. Mas ano que vem, se ela não tiver, a gente vai em busca de outra. E olha, minha amiga, eu vou dizer para você, para os amantes da gastronomia lusitana, uma noite de fado é o mesmo que sair daqui e em Portugal uma noite e voltar E para voltar. É uma experiência
incrível, né? Nossa, essa fadista mesmo que eu tô me referindo, ela é tão animada que ela chama o público para dançar com ela. Então ela chama as mulheres para dançar com ela e depois ela chama os homens. E olha, é uma coisa tão belíssima, tão linda ver o público masculino dançando fado com ela, que é uma coisa impressionante. E, o público feminino é mais tranquilo, né? É mais desenvolto. Mas o homem não é tão desenvolto. Então, assim, é muito, além de animado, Sim, engraçado, alegre, alegre, é muito bom. Nossa, Sônia, eu fico feliz que para o ano que vem você já tem essa nova, assim, tenha esse projeto de trazer uma. Olha, eu acho que uma noite só não vai ser suficiente. Eu acho que você pode fazer uma semana inteira do fado em Cuiabá para celebrar em grande estilo os 40 Vai ser, ano que vem vai ser 47. 47, os 47 anos da taberna. Vamos celebrar em grande estilo, minha amiga. Quero estar viva até lá para participar. Nossa, grande estilo. Em nome de Jesus, você vai estar viva. Amiga, cozinhar para 2 pessoas ou para 200 pessoas? 200 pessoas. Que legal, que legal. Uma palavra que define Sônia Cassol hoje. Determinação. Muito bem, minha amiga. Realmente, tenho que concordar com você. Sônia, olha, sem palavras para agradecer a sua presença aqui no nosso episódio de hoje. Foi uma delícia, assim, a gente poder dialogar, você contar a história da taberna, contar a história de como tudo começou e onde está hoje, e saber que você tem projetos, assim, grandiosos para casa, não só a questão do, como a gente comentou, da Noite do Fado, mas entre outras inovações, entre outras modernizações, não só a questão do cardápio, mas também da estrutura física. Isso é admirável. Eu vejo que uma empresa como vocês, com 46 anos, pensando em inovar, em mudar algumas questões pontuais, não, como eu já disse, não só na estrutura, mas também em cardápio. Isso tudo é admirável, Sônia. Olha, sinceramente, só tenho que te aplaudir, porque realmente é inspiradora a sua história. E da taberna também, né? E como eu sempre faço no final dos nossos programas, quero te agradecer imensamente. Foi uma experiência incrível conhecer a história da taberna, a sua vivência. E a gente, no final do programa, a gente presenteia os nossos convidados com alguns mimos. E esse eu pedi para o nosso patrocinador, a Floricultura América, o Marquinho, que é o nosso patrocinador, que ele elaborasse um arranjo de flores que remetesse à bandeira de Portugal e à cultura lusitana. Então está aqui, quero que você leve para utilizar lá na sua mesa uma lembrança do nosso programa. Obrigada. Tá? Foi uma grata surpresa. Foi pensado com muito carinho para você, tá? Muito lindo, especialmente por tratar-se do tema portuguesa, né? Ele teve todo o cuidado de harmonizar, né? O verde e o vermelho. E aqui tem o presente exclusivo, que o Prosa de Valor, quando chegou para ficar. E ele tinha que ter uma marca registrada. E aí a gente idealizou um mimo para os convidados, que onde as pessoas chegassem e vissem essa peça, elas iriam identificar que essa pessoa que estava de posse dessa peça passou por aqui para fazer essa entrevista com a gente, contar as suas histórias. E aqui está uma peça feita, desenvolvida exclusivamente para uma lembrança do nosso programa. Ela foi criada, concebida por uma artista ceramista orgânica,
E é um projeto que ela desenvolveu a meu pedido e é exclusivo do Prosa de Valor. Do programa Prosa de Do Valor. programa. E a gente também aproveitou para caprichar nas cores da bandeira portuguesa, as cores da taberna, né? Ficou realmente. É um Até copinho. o amarelo, que é o detalhezinho que tem lá no meio da bandeira. Reginíssima pensa em tudo, sabia? Ficou perfeito. Aí, ó, Obrigada. você pode abrir, observar, que eu vou te contar o que é isso aí. Posso abrir? Pode abrir, fique à vontade, tá facinho para você abrir aí. Vou te contar para que serve isso aí. E olha, já passaram pessoas por aqui que eu tenho contato, eu fui ao encontro por questões de trabalho, chego lá, tá lá esse mimo lá na mesa. E diz que fica lá na mesa e todo mundo que chega, ele pergunta para ele, mas que peça linda é essa? De onde que é? Como que é isso? Aí ele conta que ele foi entrevistado no programa e tudo mais, que é uma peça exclusiva que só aqui no programa que tem, né? Só quem passa só quem passa pelo Prosa de Valor que tem esse mimo para levar para casa, né? Exclusivo. É. Muito bacana. Espero que você goste e que use, porque ele é muito bom para uma coisa que eu sei que você gosta. Nossa, que peça riquíssima. Olha, é uma cerâmica... É uma cerâmica orgânica. Orgânica. É um copinho que se chama pegadinha. Você, para manusear, você pega nesses 2 orifíciozinhos que ele tem para tomar o seu cafezinho. Nossa, que interessante. Ele não esquenta. Ele não Adorei. esquenta, ele é vitrificado por dentro e foi uma criação, assim, um projeto que eu idealizei juntamente com a ceramista Zeine Yunes e que é a nossa lembrança do nosso programa. E eu acho assim que todo mundo que está recebendo, que já está usando, tem gostado. Ah, com certeza. E para acompanhar esse cafezinho, eu tenho aqui 2 crocantines da Merak. Merak, você conhece Merak? Não, nunca ouvi Merak falar. é uma marca de um biscoitinho que se chama Crocantine, que nós temos aqui em Cuiabá. É o Bruno e a Renata, um casal querido, que são meus parceiros, e eles enviam para mim toda semana, fresquinho, os crocantines para que as pessoas possam degustar com o cafezinho no copinho que se chama pegadinha. E aí, se você gostar, tem aqui o Instagram, o telefone de contato. É muito gostosinho. Eu sou apaixonada por Merak. Ah, mas eu vou experimentar, com certeza. São vários sabores, mas o que nós temos aqui hoje é o de doce de leite com ninho e o de caramelo com flor de sal. Eu não sei qual que é mais gostoso. Você vai amar. São para você tomar, apreciar juntamente. Doce de leite com ninho. Ai, que bacana. Nossa, amei, Regina. Então, a gente... Nossa, você é detalhista, você... Para tomar com o cafezinho do copinho, né, do pegadinha. Nossa, adorei, obrigada. E assim, Sônia, foi maravilhoso ter você aqui conosco, foi uma experiência ímpar conhecer toda a história da taberna e poder ter você, uma amiga querida, que eu só tenho que agradecer por ter aceito o convite e estar comigo nessa nova jornada. Tá? Com certeza, a gente Gratiplus, Gratiplus. Gratiplus. Sônia, querida, que maravilha te receber aqui. Foi muito emocionante esse nosso bate-papo, onde você trouxe para nós um pouco da história, um pouco de alma, um pouco de emoção, e tudo isso tem muito valor, porque isso tudo diz respeito à sua vida, à sua história e também à sua empresa, com 46 anos de existência, conceituadíssima no segmento gastronomia lusitana. Foi maravilhoso esse nosso bate-papo e muito obrigada por dividir conosco tudo isso que você nos passou nesse dia.
E eu não poderia deixar de agradecer os meus patrocinadores e parceiros: Sâmara Seguros, Capriata Fest, Margot Acessórios Finos, Oziel Make Hair, Floricultura América, que nos traz todas as semanas um arranjo de flor mais lindo que o outro, e a Max Loja Feminina, que me veste cada semana com um look maravilhoso também. A Ligier Saúde, Acupuntura e Odontologia. A Nativa, que cuida da minha pele e da minha saúde. Nativa Farmácia de Manipulação. E agora conosco também Taberna Portuguesa, uma delícia de culinária portuguesa que eu amo. E o meu querido amigo da Merak Crocantines. Gente, eu não consigo mais viver sem os crocantines da Merak. Vale a pena experimentar. E para você que está em casa e tem assistido os nossos programas, já faz a sua inscrição no nosso canal do YouTube, Reginíssima Plus, ativa o sininho e nos acompanhe por lá, porque aqui tem prosa boa, tem emoção, tem alegria, tem história, tem tudo de bom que nós podemos apresentar para vocês através das entrevistas com os nossos convidados. Aqui a prosa é verdadeira. Aqui tudo gira em torno da inspiração. E com vocês, mais esse episódio e até a próxima edição, na semana que vem.